principais detalhes sobre esse tecido conjuntivo. Primeira coisa, nós vamos dividir o sangue em dois componentes principais. Primeiro, nós vamos falar sobre o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue. Ele é formado principalmente por água, cerca de 91% dele é água. Você vai encontrar também sais na forma de íons dissolvidos, nutrientes. Esses nutrientes que são absorvidos no intestino, por exemplo, e são encaminhados para todas as partes do corpo, para nossas células, para alimentar as nossas células. O sangue é o maior meio de transporte do nosso organismo. Nós vamos ter também os gases da respiração, principalmente CO2 e oxigênio, também são transportados no sangue. Você tem, no plasma uma parte considerável aí do CO2 sendo transportado. Outra coisa importante, o plasma também transporta hormônios, dentro do sangue, Então você já tem aí uma maior parte do nosso sangue ali, quando ele é centrifugado, você vai observar é plasma. Tá, então nós já falamos da parte líquida do sangue. Agora, a partir daqui, essa parte que está pintada no desenho, você vai ter o que nós chamamos de elementos figurados do sangue. Então, elementos figurados do sangue seria a parte sólida do sangue. Na parte sólida você vai encontrar três principais componentes, seriam as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos. Então, as hemácias são células de transporte, elas transportam principalmente o oxigênio para todas as partes do corpo, para a respiração celular, e trazem de volta dos tecidos do corpo, das células do corpo, o gás carbônico, muitas vezes vem nela, e vem uma parte dissolvida no plasma. A maior parte, na verdade, vem dissolvida no plasma. Fique atento a isso, isso é muito importante também. Lá no sistema respiratório que nós vamos estudar o transporte dos gases. Mas já te adiantando que a maior parte do oxigênio é transportado via aqui HB, para a gente lembrar. A hemoglobina, ela se combina com o oxigênio e fica assim, essa combinação aí de oxihemoglobina, Oxihemoglobina. A oxihemoglobina, ela dá uma aparência, ela dá uma coloração avermelhada. Então, é por isso que nós chamamos de pigmento respiratório, porque ela dá uma coloração avermelhada ao sangue. Então, você tem aí cada molécula de hemoglobina, ela vai transportar 4 moléculas de oxigênio. Nesse momento, observando algo importante. Cada célula, cada hemácia, que também é chamado de eritrócito ou glóbulo vermelho, possui, em média, cerca de 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Vou colocar bem aqui assim, mais ou menos 250 milhões. Um lembrete aqui, 250 milhões de moléculas de hemoglobina em uma célula. Por isso que essa célula é chamada de hemácia, ou também chamada de glóbulo vermelho, ou também chamada de eritrócito, célula vermelha do sangue, porque ela é rica em hemoglobina, e a hemoglobina combinada com oxigênio apresenta a coloração vermelha. Então ela dá coloração a essas células devido à sua quantidade, 250 milhões de moléculas em média em uma célula. E aí outra informação importante para você aí no seu material, se apresenta cerca de 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Então cada hemácia transporta em média 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Então é muito importante essa célula para o transporte de oxigênio para o nosso organismo, para nossas células, para nossos tecidos. Outra informação importante, em mais ou menos uma gota de sangue, o normal
que nós vamos ter aí está entre 4 a 6 milhões de hemácias. Isso é mais ou menos uma gota de sangue. Nós vamos ter essa quantidade aí, ó, 4 a 6 milhões de hemácias para mais ou menos uma gota de sangue aí que você tira ali naquele exame, né? E aí é mais ou menos isso. Então você tem essa informação. Então a quantidade dessa célula é tão grande que ela chega a mascarar a coloração do sangue. Por isso a gente chega a imaginar que o sangue é vermelho. Mas o sangue, nós vimos aqui, tem uma fração dele amarelo claro, né, que é o plasma, e agora uma parte mais escura que são as células, predominantemente células vermelhas devido à sua quantidade. Então, hemácias, célula de transporte de oxigênio no sangue. Tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre os leucócitos. Os leucócitos, o segundo componente que a gente vai falar, os leucócitos, eles são chamados glóbulos brancos. Tá? Então, os glóbulos brancos são células de defesa. São diversas células, aí nós temos algumas delas ali representadas, são diversas células, todas elas envolvidas com a defesa do organismo. Nós vamos comentar algumas aí para você entender. Então, vamos para cá falar de alguns tipos de leucócitos. Então, você tem aqui o linfócito. O linfócito é uma linhagem de célula das principais células de defesa do nosso organismo. Existem dois tipos de linfócito, o linfócito B e o linfócito T. Essas células atuam de maneira diferente na resposta imunológica. Por exemplo, os linfócitos B, eles são responsáveis por se dividirem no momento de uma resposta imunológica. Eles se dividem em células chamadas de plasmócito e células de memória, que quando a gente for falar na próxima aula de imunidade, você vai entender melhor o papel dessas células. Mas lembre lá, linfócitos B se dividem em plasmócitos e células de memória. E aí a pessoa pode, de repente, começar a produzir. Através dos plasmócitos, ela vai produzir anticorpos, como os que nós estamos ouvindo falar, né, nesse momento agora, em que nós estamos vivendo uma pandemia. Nós ouvimos falar em IgG e IgM, então não perca a próxima aula que você vai saber a diferença entre esses anticorpos, né? E daí você vai poder ter uma noção de como é que está acontecendo aí essa relação aí de teste rápido, né? Se a pessoa ainda está doente, se ela está ainda possível, né? Se ela ainda é passível de transmitir a doença, ou se ela já se recuperou e tem anticorpos, produziu um número satisfatório de anticorpos. Tudo isso a gente vai comentar na aula de imunidade. Mas voltando para cá, então, linfócitos, nós temos o linfócito B, que vai se dividir em plasmócitos, produção de anticorpos, e células de memória, para que novamente, quando essa pessoa entrar em contato com aquele agente, ela já tenha uma memória daquele agente e possa reagir mais rápido, né? Ter uma resistência mais rápida, mais eficaz contra um agente infeccioso. Então, linfócitos B. O linfócito T, nós temos dois tipos de linfócito T também. O linfócito T, ele pode ser do tipo citotóxico, né? Célula tóxico, então ele é tóxico para células, ele produz substâncias que destroem células, especialmente células invasoras ou células infectadas. E nós temos o linfócito T auxiliar. Esse linfócito T auxiliar é o nosso general, é a célula que comanda a nossa resposta imunológica. Ele é interessante para você porque em algum momento você vai ouvir falar sobre o vírus HIV, o vírus da AIDS, e ele infecta exatamente essa célula, o linfócito T, comandante da nossa resposta imunológica. Daí, né, a AIDS causar tantos danos à nossa imunidade, por isso ela é a síndrome da imunodeficiência, que quer dizer deficiência da nossa imunidade. Tá, então, linfócito, nós falamos um pouquinho sobre essa célula de defesa aí para você. Nós temos também uma célula muito interessante para você, muito comum, falar muito nela, são os neutrófilos e os monócitos. Neutrófilos e monócitos são células fagocitárias. Elas combatem agentes infecciosos
fagocitando, né? Seria aquele movimento ameboide da célula em que ela emite pseudópodes, são falsos pés, são dobras da membrana, captam o agente infeccioso e engloba ele, realiza a fagocitose e com isso ela destrói aquele elemento. Ao fazer isso, ela vai pegar parte desse elemento, desse agente infeccioso, que a gente vai chamar de antígeno, ela vai pegar um antígeno, um pedaço dele, e vai apresentar com linfócito. Tudo isso você vai ver na aula de imunidade, então não perca, essa aula vai ser demais, né? Muitas informações importantes. Então ele vai apresentar para essa célula exatamente para que o nosso organismo comece a executar a resposta. Então, continuando aí, nós temos neutrófilo e monócito, que são células fagocitárias. Nós temos também o basófilo. O basófilo é uma célula que possui histamina e heparina e ele atua principalmente nas reações inflamatórias e também nas reações alérgicas. Então ele intensifica o processo inflamatório. Nós temos aí, para fechar essa lista de leucócitos que nós colocamos aqui, os famosos glóbulos brancos, nós temos o eosinófilo. O eosinófilo, ele é a principal célula que atua na reação alérgica. Também ele atua no combate a algumas infecções por vermes, né? Então, quando a pessoa está com algumas vermes no intestino, ele também vai dar alterado no seu exame de sangue, vai dar um aumento de eosinófilo. Então, ele indica o aumento dele lá no seu hemograma completo dessa célula, que o eosinófilo, ele vai indicar para você que você ou teve uma inflamação alérgica ou está tendo uma ação parasitária no intestino. Tá, então, embora sejam várias células que eu mostrei aqui para você dos leucócitos, os glóbulos brancos, os leucócitos representam mais ou menos aqui cerca de 1% desse total aqui dos elementos figurados. Você vai ter, em média, essa célula você vai encontrar somente 10.000 dessas células aí a cada milímetro cúbico. Então, esse é o teu valor lá, referencial, lá no teu exame. Quando você for fazer seu exame, eles têm que estar na faixa aí dos 10.000 células por milímetro cúbico de sangue. Essa é a quantidade normal de leucócitos, tá? Então essa aí agora você já sabe. Olha, então imagine uma coisa, 10.000 células, 6 milhões, né, para a mesma quantidade de sangue. Então, por aí você vai ter uma ideia de que, por isso que o sangue parece vermelho, que a quantidade de hemácias é muito superior. Muito bem, para fechar, nós vamos falar sobre as plaquetas, o terceiro elemento figurado. As plaquetas, elas não são células, elas são fragmentos celulares de uma célula da medula chamada megacariócito. Então, elas são fragmentos das células chamadas megacariócitos. Essas células aqui, os megacariócitos, os fragmentos do citoplasma dessa célula formam as plaquetas. Então, elas são partes de células. As plaquetas, elas são fundamentais para o processo de coagulação sanguínea. Então, quando o número de plaquetas começa a baixar no indivíduo, ele começa a ter uma tendência maior a ter hemorragias. Tá, pessoal? Então, aí uma visão geral aí sobre o sangue, sobre os seus elementos e sobre a função de alguns deles nessa aula. A gente se encontra na próxima aula para falar de imunidade. Valeu, pessoal!